Oi gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Ângela e Leonardo fazem amor. Samantha e Álvaro sofrem um acidente. Salma ameaça processar Leonardo por abandono de lar. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal de 9 a 13 de setembro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Geraldo chora com Adela a decepção profunda que sente por Samantha ser como é. Adela trata de consolar o namorado e Geraldo torce para que ela saia da prisão e que sejam felizes juntos. No hospital, Luz e Pablo se casam e todos ficam felizes. Passa-se semanas. Salma diz a Mirtes que Leonardo não voltou para casa e deposita dinheiro para ela, para os remédios e para a comida. Ela diz que Léo está perto da desgraçada da Ângela e finalmente ela conseguiu tirá-lo dela. Mirtes diz que muito em breve irão separar Ângela e Leonardo com o plano da fundação. Ângela diz a Leonardo que está muito feliz por seu bebê, e ele diz que também está. Ângela se sente muito agradecida com Léo e o convida para jantar. Gonzales diz a Samantha que Álvaro já apresentou para o juiz a demanda de divórcio. Nestor diz a Álvaro que Samantha já se adiantou e exigiu a renúncia dele no consórcio Vega, que também perderá suas ações. Exige o pagamento dos gastos que teve com Clarinha e ainda pediu uma indenização milionária. Álvaro fica furioso, pois Samantha quer chantageá-lo. Na casa de Ângela, ela diz a Leonardo que gostaria de ter uma família com ele. Ângela diz que gostaria de ter uma família com ele, com Josué e sua filha. Leonardo e Ângela se beijam com muito amor. Os dois ficam a ponto de fazerem amor, porém Josué chora e atrapalha os dois. Álvaro diz a Nestor que precisa se livrar logo de Samantha e que ela não vai querer negociar com ele. Gonzales sugere a Samantha que tome cautela, pois ela está com vários processos na justiça pelo pai dela e agora por Álvaro. Ele aconselha que ela siga com Álvaro por enquanto, até que resolvam o assunto de Geraldo na justiça. Leonardo diz a Ângela que tem fé que o tempo deles ainda chegará. Ângela diz que enquanto ele seguir casado com Salma, eles não poderão ter nada. Leonardo deseja ir com Ângela para Real do Mar. No dia seguinte, Júlio tenta falar com Leonardo, mas recebe desprezo do filho. Geraldo diz a Samantha que naquele dia será a audiência de Adela e que o caso se encerrará. Ele tira a onda da cara de tamanco e diz que mais uma vez o plano dela falhou. Mirtes diz a Salma que precisam que Ângela seja a diretora da Fundação Josué Gutierrez. Ela diz que vai armar uma emboscada para que Ângela esteja envolvida em uma fraude milionária e assim elas acabarem com ela. Leonardo diz a Dário que ele já deve saber que eles não são irmãos. Dário diz que sua mãe lhe disse, porém ele seguirá sendo seu irmão por toda a vida e que para ser família não precisam de laços de sangue. Dário e Léo se abraçam. Dário aconselha que Leonardo perdoe, pois o perdão dá paz à alma. Abel será submetida a uma cirurgia para fazer o transplante de rim para o primo, Pablo. Mirtes procura Leonardo e comenta que vai trabalhar na Fundação Josué Gutierrez e falará com Geraldo. Ele fica desconfiado. Ângela e Leonardo conversam e Salma os vê. Para provocá-los, ela diz a Leonardo que ele poderia ser mais discreto com sua amante e se preocupar com ela e sua filha. Ângela se retira. Leonardo diz a Salma que Ângela não é sua amante e não precisa ofendê-la. Salma pede que Léo retorne para casa, pois a bebê sente sua falta. Leonardo diz que ela somente usa a bebê para ameaçá-lo. Abel está com medo da cirurgia e pede que Pablo cuide bem de Nancy e Estrelinha. Ele diz ao primo que o ama muito e Pablo diz que o ama muito mais. Mirtes diz a Samantha se é verdade que ela queimou a carta. Samantha manda ela parar de incomodá-la com a carta e pergunta se ela não tem nada melhor para fazer. Mirtes diz que precisa saber e Samantha, para se livrar da Drácula, diz que sim, que queimou a carta. Mirtes se retira e diz a si mesma, nessa nem você acreditou. Quando você está indo, eu estou voltando, garota idiota. Dário diz a Flávia que Leonardo está muito mal, pois descobriu que Mirtes enganou Sandro com Júlio. Ele diz à mãe que não vai cortar sua relação com Leonardo, pois ele é um grande homem. Flávia recebe um e-mail informando que ela foi aceita no programa do hospital no Canadá. Dário comemora com a mãe. Álvaro recebe uma mensagem de Samantha pedindo que converse. Enquanto isso, Samantha se droga e enche a cara, ficando muito atormentada. Nestor aconselha Álvaro para falar com Samantha e assim poder tirar alguma vantagem disso.
Flávia diz a Dário que seu sonho sempre foi trabalhar no Canadá e que agora ele já é um homem feito e direito. Dário apoia a viagem da mãe e dá apoio a ela. Flávia diz ao filho que ele está muito mudado e ele diz que Clarinha é a responsável por isso. Flávia diz que não, que ele quis mudar e Clarinha somente abriu os olhos dele. Na delegacia, Geraldo declara seu apoio a Adela e diz que sempre estará com ela e diz: "Eu te amo". Adela diz que também o ama. Félix diz a Jerônimo que precisa que ele consiga uma reunião entre ele e Samantha Vega. Samantha está de carro e manda Álvaro entrar para que converse. Álvaro tenta resistir, mas acaba entrando no carro dela. Ângela chega à audiência de Adela. Samantha dirige em alta velocidade e Álvaro pede que ela diminua. Samantha, muito alterada, diz que ele sempre brincou com sua família, com Ângela, com ela e com o consórcio. Álvaro manda ela parar pois quer descer. Samantha não para e começa a dirigir muito mais rápido. Um carro aparece no outro lado da pista. Samantha perde o controle e ela e Álvaro sofrem um acidente. Ramon Sandoval conseguiu declarar a favor de Adela e, com todas as provas apresentadas, o juiz declara Adela como inocente do assassinato de Gabino. Adela fica muito emocionada e Ângela, Geraldo e Nancy comemoram. Leonardo avisa Luz que a cirurgia de transplante de rim de Abel para Pablo foi um sucesso. Jerônimo diz a Félix que Samantha é especial e ele exige saber tudo sobre ela. Félix pega uma arma e manda Jerônimo soltar a língua. Caso contrário, terão que resolver aquilo de outra maneira. Adela chega em casa e conhece o neto, ficando muito feliz. Ângela e Adela colocam o crucifixo em Josué para que receba a bênção do Padre Marcos, de Conceição, de Josué e de Deus. Geraldo recebe uma ligação informando sobre o acidente que Samantha e Álvaro sofreram. Ele fica abalado e conta a Adela e Ângela que Álvaro e Samantha sofreram um acidente e estão indo para o hospital. Uma enfermeira avisa Leonardo e Nélida que o Sr. Álvaro e a Sra. Samantha sofreram um acidente automobilístico e estão vindo em estado grave. Samantha e Álvaro chegam ao hospital e Geraldo suplica que o Dr. Galegos salve sua filha. Nélida diz a Geraldo que Samantha está estável, porém apontou que ela ingeriu álcool e grandes quantidades de tranquilizantes. Guigo e Luz ficam felizes pela recuperação de Pablo. Luz diz a Pablo que não poderá estar tranquila até saber que Félix está atrás das grades, pois ele é muito rancoroso e buscará uma forma de se vingar. Geraldo explica para Adela como Samantha está e diz que sente a falta dela. Adela diz que ela também, porém não pode se desgrudar de seu neto, pois Ângela está trabalhando. Mirtes chega ali e não gosta que Geraldo esteja falando com Adela. Geraldo diz à namorada que finalmente fizeram justiça e que agora poderão estar juntos. Hipócrita, Mirtes finge felicidade perante Geraldo por Adela ter saído da prisão. Ela diz que está ali para apoiá-lo, e Geraldo diz que Samantha está muito mal e segue sem despertar. Mirtes se aproxima dele e tenta consolá-lo. A imprensa chega ali no escritório de Geraldo e quer saber detalhes de Samantha. Geraldo se irrita e manda todos saírem dali. Nélida diz a Ângela que Samantha precisa de uma doação de sangue, mas como todos falam muito mal dela na internet, se negam a vir doar. Ângela é compatível com Samantha e quer doar sangue para ela. Nélida diz à amiga que ela vai ganhar o céu. Dário diz a Leonardo que sabia que aquela história iria acabar mal, pois Samantha estava pior dia a dia. Leonardo faz planos para estar com Ângela. Júlio visita Léo e Dário revela que teve o atrevimento de chamá-lo ali para que converse. Depois, Leonardo diz a Júlio que ele e sua mãe lhe mentiram, o trataram como um imbecil. Júlio diz a Leonardo que mesmo que ele não acredite, ele também precisa assimilar tudo aquilo, e não é fácil descobrir da noite para o dia que teve um filho com a mulher que foi o amor de sua vida. Ele diz que amava Mirtes com toda a sua alma, mas ela preferiu o dinheiro. Leonardo não permite que Júlio critique Mirtes e manda ele sair dali. Antes de sair, Júlio pede que Léo pense em uma oportunidade para eles como pai e filho. Geraldo pede a Beatriz que lá do céu ela mande um anjo para cuidar da filha deles. Adela chega ao hospital para apoiar Geraldo e leva comida para ele. Geraldo diz que às vezes sua vontade é escapar dali, de tudo que lhe faz mal e estar só com ela. Ele diz que ela é seu refúgio, seu tudo. Adela diz que ele não tem ideia de como ela dá graças a Deus por tantas bênçãos e se abraçam.
Ângela vê Álvaro no quarto do hospital e está preocupada por sua saúde. Mais tarde, Leonardo diz a Ângela que estava pensando e que eles poderiam dar um passeio. Ângela aceita sair com Leonardo. Os dois passeiam pela praça da cidade e conversam. Leonardo diz a Ângela que ela é muito bonita e se beijam. Ele diz que ela é a mulher de sua vida, a mulher que pode compartilhar sua vida, e se pergunta como permitiu que os separassem. Léo diz que nunca mais vai deixá-la ir de seu lado e diz que a ama. Ângela e Leonardo voltam a se beijar. Samantha e Álvaro acordam e têm lembranças do acidente. Samantha se dá conta que seu rosto está enfaixado. Álvaro percebe que não está enxergando nada. Samantha tem um surto, arranca as gases de seu rosto e grita perguntando o que aconteceu. Leonardo prepara uma surpresa especial para Ângela e a leva até onde ele está dormindo. Ele preparou toda uma cena romântica e diz que naquela noite não irá dormir e que quer sentir a pele dela. Os dois se beijam e finalmente fazem amor pela primeira vez. Samantha diz ao Dr. Galegos que seu rosto está ardendo e exige ver como está. Ela grita, faz o maior escândalo e Galegos permite que ela veja seu rosto. Ao ver, Samantha fica pior ao se dar conta que ficou desfigurada. Álvaro fica desesperado, dizendo que não pode ver nada e ao tentar sair, acaba caindo no chão. Nélida chega ali, ajuda Álvaro e ele diz que não pode ver nada e pergunta o que aconteceu. Nélida diz que ele teve um acidente com a senhora Samantha e Álvaro diz que aquela maldita louca lhe deixou cego. Transtornado, ele chora e abraça Nélida por sua situação vulnerável. Leonardo diz a Ângela que sentiu como se estivesse tocando nas estrelas. Ângela diz que se sentiu como se estivesse tocando no universo e os dois dizem o quanto se amam. Salma liga para Leonardo e diz que ele está com Ângela. Ela diz que ele, gostando ou não, segue sendo a esposa dele e diz que com certeza ele está com Ângela no hotel. Salma começa a gritar e diz que vai continuar gritando até que a amante dele saiba e pergunta se Ângela está ouvindo ela. Leonardo diz a Salma que se ela não precisa de nada, vai desligar. Salma diz que aquela mulherzinha está destruindo uma família e que é uma destruidora de lares. Léo desliga o telefone e Salma sai de casa. Ângela diz a Leonardo que ele não precisa lhe explicar, pois ouviu perfeitamente o que Salma disse. Clara visita Álvaro e ele diz que o destino lhe deu o que ele merecia. Clara pede que ele não diga isso, e Álvaro diz que agora não poderá reconquistar Ângela e nem ver ela e seu filho crescer. Leonardo diz a Ângela que não quer se separar dela. Ângela o abraça e diz que ela também não. Léo diz que vai se divorciar de Salma, mas Ângela diz que vai ser paciente para que estejam juntos. Leonardo diz que quer que tudo seja perfeito entre eles. Leonardo diz a Ângela que sua vida ao lado de Salma foi puras mentiras e chantagens, e já ela é algo puro. Ângela diz que Salma é perigosa e que irritá-la podem colocar tudo em risco. Leonardo promete que será discreto. Ângela pede que Léo jure que, passe o que passe, ele não deixará faltar nada à sua filha. Leonardo diz que tem muito amor para sua filha e para Josué. Clara liga para Ângela e conta que Álvaro está cego. Ângela fica chocada e conta a Leonardo. No dia seguinte, o cirurgião plástico diz a Geraldo que podem tentar uma cirurgia em Samantha. Ele diz que ela não poderá recuperar seu rosto como antes, mas poderiam dar uma melhorada. O cirurgião diz que terão que trabalhar muito o psicológico de Samantha, pois ela é propensa à depressão. Na entrada do hotel, Leonardo diz a Ângela que é incrível que eles tenham acordado juntos. Ângela diz que aquilo não poderá se repetir, pois precisam ser prudentes, mesmo se querendo. Ela diz que um dia eles serão muito felizes e se beijam. Salma está no táxi e observa os dois juntos. O médico diz a Álvaro que ele teve uma inflamação no cérebro e com o acidente isso se agravou. Álvaro fica tenso com seu crítico estado de saúde. O médico diz que precisam esperar o cérebro dele desinflamar para saber se ele recuperará ou não a visão. Ed e Oscar levam presentes para o filho de Ângela. Ed diz a Ângela que de pensar que alguém queria que ela perdesse aquele anjinho. Adela pergunta por que ele diz isso. Ed diz que algum desalmado tentou contra a vida de Josué quando Ângela ainda estava grávida. Oscar fica tenso. Ele segura o bebê de Ângela nos braços e pede perdão por ter se calado que foi Samantha que quis acabar com ele. Na recepção do hospital, Salma chega ali e faz um escândalo dizendo: desgraçados, malditos, os dois são uns descarados.
Alterado, ela diz diante de todos os enfermeiros que acaba de ver a sem-vergonha da Ângela saindo do hotel com Leonardo. A cobra loirinha diz a todos que Ângela é a amante de seu marido. Ângela pede que ela se acalme e que aquilo pode lhe fazer mal. Salma diz que é eles quem lhe fazem mal e pergunta a Leonardo se é por aquela mulherzinha que ele não dá dinheiro para sua filha. Geraldo chega ali, pergunta que gritos são aqueles, manda os enfermeiros trabalhar e que Salma vá à sua sala. Dário tenta acalmar Clara, que está muito triste pela situação de Álvaro. Clara diz que tem muito medo e Dário garante que tudo ficará bem. Os dois se abraçam. Clara diz que é uma idiota, pois apesar de tudo, segue sentindo falta dos abraços dele. Dário diz que ele também, mas que devem seguir firme no propósito de não se machucarem. Clara diz que, para sua desgraça, em seu coração já não há espaço para ninguém mais, pois quem ama é ele. Geraldo repreende Salma pelo escândalo que ela fez. Salma pede desculpas. Diz que não pôde se controlar, pois viu Leonardo e Ângela saindo juntos do hotel. Ela diz que está muito triste, pois o que Leonardo fez com ela não tem nome, deixou ela abandonada, grávida. Geraldo diz que Salma fez muito mal e mentiu. Cínica, Salma diz que tudo o que fez foi um ato desesperado de uma mãe e que ele não imagina a dor que é ver o pai de sua filha te deixar para ficar com a amante. Salma tenta manipular Geraldo para que ele converse com Leonardo para que não lhe faça isso. Mais tarde, Geraldo vai ver Samantha e ela diz que ele já deve estar contente. Geraldo diz que está muito triste e desfeito por ela, mas que irão sair à frente. Samantha diz a Geraldo que ele tem culpa por ela estar assim e que por tantas vezes disser que ela era um monstro, finalmente se transformou em um. Geraldo fica abalado e Samantha manda ele sair dali. Encurralado, Oscar decide confessar a verdade a Ed sobre o bebê de Ângela. Ele revela que foi Samantha quem tentou causar a morte do bebê de Ângela e que ele sabia. Mirtes aproveita o acidente de Samantha para poder entrar em seu escritório. Ela encontra a carta de Yolanda escondida em uma das gavetas. Álvaro se arrepende por ter tentado separar Clara e Dário e diz a ele que nesse momento ele poderia estar cuidando de sua filha. Dário diz que Clara está muito chateada com ele. Álvaro demonstra que está arrependido por todo o mal que causou e diz a Dário que não sabe como pode ter magoado a pessoa que mais amou em sua vida, se referindo a Ângela. Ele diz que daria o que fosse para voltar para Real do Mar e viver com Ângela e que ela é o amor de sua vida. Ângela ouve atrás da porta. Ela chega ali no quarto de Álvaro e ele fica contente. Ed diz a Oscar que não sabe como ele pôde se calar e que o bebê de Ângela está vivo por um milagre. Oscar assume que foi ele quem mandou o bilhete anônimo para o Dr. Santilano, mas não se atreveu a dizer a verdade cara a cara, pois Samantha havia o ameaçado. Ed pede que o namorado converse com Leonardo e diga tudo o que sabe. Álvaro diz a Ângela que não havia pensado que suas ações teriam aquelas consequências. Ele diz que sua vida está destruída e que está cego. Ângela pede que ele não diga isso e que ele tem um filho que precisa de seu pai. Álvaro diz que queria seu bebê em seus braços para que ele sinta seu amor. Ângela diz que Josué vai tomar vacina e tentará levá-lo até ali. Ed enfrenta o advogado do conselho tutelar. Diz que ficou sabendo que Estrela fugiu de uns pais adotivos que faziam exploração de menores. O advogado fica sem graça e Ed diz que eles tiraram Estrelinha da vila para entregá-la a uns criminosos. O advogado do conselho tutelar diz que já estão tomando medidas contra aquele casal. Ed está disposto a tudo para adotar Estrela. Ângela diz a Dário que não pôde deixar de ouvir a conversa entre ele e Álvaro. Dário diz que Álvaro está muito arrependido e reconhece que ele sempre a amou de uma maneira estranha, mas a ama. Ângela diz que Álvaro fez muito mal a ela e que agora ama profundamente Leonardo e Álvaro é só o passado. Dário diz a Ângela que Álvaro é pai do filho dela e que precisa dela. Ângela diz que é estranho que Leonardo, sendo irmão dele, ou segundo ele o considera assim, trata de separá-los, mesmo sabendo do amor que existe entre eles, e pede que ela volte para Álvaro. Dário tenta se explicar, mas Ângela se chateia por ele querer palpitar em sua vida. Samantha maltrata Geraldo e Mirtes finge dar apoio a ele. Ângela leva Josué até Álvaro e ele segura o filho nos braços. Álvaro agradece Ângela. Ele diz que não sabe como pôde ser tão imbecil e tê-la trocado por Samantha. Ângela diz que isso só ele sabe. Álvaro diz que parece incrível, mas precisou ficar cego para enxergar muitas coisas
com outros olhos. Mirtes diz a Salma que Samantha ficou desfigurada. Ela diz que por um lado é bom, pois sem Álvaro e Samantha por perto, ela poderá lutar pela administração do hospital. Salma diz a Mirtes que ela é uma ambiciosa, e isso a encanta. Mirtes diz que Geraldo confia nela muito mais do que Samantha, que já percebeu que não poderá seduzi-lo, então o melhor é tentar ficar com parte de sua fortuna. Geraldo conversa com Leonardo. Diz que falou com Salma e ficou parecendo que é Ângela que está metida entre eles. Ele diz que acredita que tanto ele como Salma estão deixando Ângela muito mal diante da equipe profissional do hospital. Geraldo aconselha que Leonardo faça as coisas certas e antes de iniciar algo com Ângela, encerre seu ciclo com Salma. Leonardo diz que é isso que está fazendo e Geraldo pede que ele lute por seu amor como um homem livre. Clara diz a Ângela que ela não imagina o quanto gosta de ser a irmã mais velha de Josué. Ângela diz que está afetada e que Álvaro é o pai de seu filho. Clara aconselha que Ângela tire tudo que tem dentro dela, escrevendo uma carta para si mesma ou outra maneira de desabafar. Ângela segue o conselho de Clara e grava um áudio sozinha, dizendo: "Sinto que estou voltando ao começo, quando Álvaro era todo o meu mundo, e que Leonardo não podia esquecer Salma. E tudo que vem acontecendo é agridoce. Às vezes é um sonho, às vezes um pesadelo. Estou mais convencida que devo voltar à Real do Mar. Começar tudo de novo. Agora que estive com o Álvaro, vi ele tão frágil. Me lembrei de quando o conheci. Eu acreditava que o odiava, mas vê-lo assim me lembrou tantas coisas. Por outro lado, fico pensando que se não tivesse o conhecido, eu não teria o Josué, que é fruto de um amor bonito. Mesmo que ele tenha me feito tanto mal, não merece o que está acontecendo. Que a vida lhe dê outra oportunidade e que o Leonardo faça sua própria vida. E quando penso nisso, eu queria ir para longe e penso que o melhor era nunca tê-los conhecido." Salma contrata o advogado Gonzales e ele aconselha que ela processe Leonardo por abandono de lar. Ele diz que ela também pode ameaçar deixá-lo sem ver sua filha. Salma diz que Leonardo tem sim cumprido suas obrigações e sempre leva dinheiro ali. Gonzales diz que Leonardo não tem como provar que tem dado esse dinheiro para ela, e sendo assim, podem acusá-lo. Salma fica satisfeita e pede que o Leonardo comece o processo. Leonardo recebe uma ligação e Salma o ameaça, dizendo que se ele não voltar para casa, irá processá-lo por abandono de lar. Ela diz que é melhor ele pensar bem, pois pode perder sua filha. Salma ameaça deixar a cidade para sempre, e assim ele nunca verá sua bebê. Ângela grava outro áudio para si mesma, dizendo que seu coração só tem um dono, e esse é Leonardo, pois ele demonstrou que quando se ama de verdade, não se machuca e não mente. Samantha foi operada pelo cirurgião plástico, e ele diz que ela precisará de várias cirurgias plásticas para remodelar o rosto. Samantha fica muito abalada ao saber que jamais voltará a ficar com seu rosto de antes, e chora amargamente. Ela diz que Ângela e Álvaro são os culpados de que ela esteja assim, e irá se vingar. Eita, essa bêbada drogada enche a cara, fica igual uma louca demente e quer jogar a culpa para os outros. É uma esquisitona mesmo. Abraão manda uma mensagem para Geraldo e confessa que foi chantageado por Álvaro. Geraldo recebe todas as provas dos desvios de dinheiro que Álvaro fez no consórcio Vega. Álvaro fica sabendo que Samantha está desfigurada. Nélida avisa a Álvaro que Samantha já pediu que tirem todas as coisas dele da mansão, pois ele não ficará mais lá.